Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético voltou aos treinos ontem, quando os titulares fizeram aí um trabalho de academia e os reservas fizeram um jogo-treino contra o time sub-20 do Atlético e os reservas venceram por 2-0. O time volta a treinar hoje à tarde e o treinamento será fechado para a imprensa. Fred, no começo do programa eu te perguntei se poderia haver algum tipo de surpresa. Você começou a dizer que o meio de campo está indefinido, mas qual que é essa indefinição do meio de campo? Bom, o meio de campo ele pode fazer aquele esquema que todo mundo já falou, né? Colocar os dois volantes de marcação, o Adilson e o Zé Wellison. O Zé Wellison entrou muito, quando ele não começou jogando, ele entrou muito bem nas partidas, compôs bem ali o setor de marcação. Lembrando que tem a volta do Emerson na lateral, que também acho que reforça ali o lado defensivo. Lembrando também que é preciso ter muito cuidado, porque o Campeonato Brasileiro não é só esse jogo contra o Cruzeiro. O próximo jogo é contra o Flamengo fora e meio time está pendurado. Então tem que saber dosar. E eu acho que tem as seguintes opções. Tem o Galdesani, tem o Elias, que entra bem quando joga um pouquinho mais avançado. Alguém ali vai perder a vaga? O Xará vai voltar como titular? O Zé Wellison também é uma opção para esse meio, não? Sim, eu falei. Adilson, Zé Wellison, Galdesani e Elias. Tem 4 opções ali. Desses 4, na minha opinião, 2 vão jogar. Luan, Casares e Xará voltando ali na frente. Agora, o Thiago Largue, ele costuma mudar o time constantemente, né? Ele pode fazer uma opção que ele já fez, por exemplo, de colocar o Adilson com o Galdesani ou o Elias, 2 jogadores que saem muito mais. Eu acho isso um pouco arriscado. Eu acho que o time tem que ter um pouquinho mais de contenção. E eu acho que o Elias, por exemplo, rende um pouquinho mais para frente. E o Galdesani é um jogador, por exemplo, que pega a bola lá atrás e tem uma qualidade de transição muito boa, melhor do que o Zé Wellison. Então, para ele fazer isso, para ele colocar o Elias ou o Galdesani de cara com o Adilson, que é titular, ele vai ter que reforçar bem a defesa. Os laterais não podem subir tanto, ele vai ter que administrar. Hoje eu acho difícil fazer uma aposta. Acho muito difícil fazer uma aposta. Até porque, na minha opinião, esses 3 ali, Luan, Casares e Xará, eles têm meio que vaga cativa, eles não devem sair do time. Agora, Leandro, como você acha que o Atlético deve jogar contra o Cruzeiro? A gente imagina, ainda mais depois desse resultado do Cruzeiro de ontem, né? E o Mano já meio que deixou subentender isso. Nós vamos até ver uma entrevista do Mano no último bloco falando sobre a situação do time reserva do Cruzeiro. Mas como é que você acha que o Atlético deve jogar? A estratégia do Atlético para esse jogo, para esse clássico? Xará vai jogar titular. Luan vai jogar titular. Ricardo Oliveira vai jogar titular. Time ofensivo. A briga estaria entre... O Adilson vai jogar, claro, também no meio campo. Casares vai jogar? Vai jogar. Então acho que ele deve jogar com o Elias. Mas você acha que o time do Atlético tem que propor o jogo, tem que partir para cima o tempo todo? Ué, favorito é o Atlético nesse jogo, até porque o Cruzeiro vem mal no Brasileiro. E igual deixou bem claro, com certeza vai poupar o jogador e vai jogar o time misto ou o time reserva. Ele já deixou isso bem claro, porque na quarta-feira tem a Libertadores. Então, claro que é um clássico, mexe com a cidade, o ambiente muda. Os jogadores de reserva, no caso do Cruzeiro, querem mostrar para o treinador, querem dar uma boa resposta para o torcedor, que o Cruzeiro está aí no Brasileiro. Só que o favorito é o Atlético. E eu acho que o Atlético tem que se impor. Se ele quer alguma coisa na competição, o que ele quer? Brigar entre os 4 ali? Então, tem que jogar. Tem que ir pra cima. O que mais pega no Atlético, que a torcida sempre coloca, é a questão da regularidade do time. O que você acha aí, Guilherme? Porque o Atlético tem uma semana inteira, tranquila, não disputou jogo nenhum, para se preparar para esse clássico. O que você acha que o Thiago Largue precisa de ajeitar para que o Atlético mantenha uma regularidade que já vem começando a apresentar, pelo menos em aspecto de resultado, porque vem de 2 vitórias dentro de casa? Sim, eu até comentei isso, que a escalação do Atlético também dependeria muito daquilo que o Thiago Largue entendesse de um possível time que o Cruzeiro fosse mandar a campo. Ontem a gente... Vamos até escutar o Mano Menezes logo falando a respeito dessa situação de time do Cruzeiro para o Clássico. Mas eu acredito que a maior dúvida que tem o Thiago Largue é no meio-campo. Quem é que vai fazer essa parceria ali com o Adilson? Se vai ser um meio-campo mais ofensivo, se vai ser um meio-campo que vai segurar um pouco mais pela questão defensiva. O Atlético
o Leandro falou, vai propor o jogo, mas de fato vai propor o jogo. Eu acho que o Atlético tem que se encontrar nesse aspecto. Fez um jogo muito equilibrado contra o São Paulo, propôs o jogo, foi para cima, o São Paulo também não deixou de jogar. É aquilo que eu sempre falo, quando o time encontra um equilíbrio, e eu vejo que contra o São Paulo o Atlético teve esse equilíbrio de ofensivo e defensivo, dá para falar que o time foi para cima, que buscou o resultado. Para você dizer que o Atlético vai ser um time só ofensivo e só defensivo, é um erro, na minha opinião. O time tem que encontrar esse equilíbrio. Eu acho que é o que tem trabalhado bem o Thiago Largue para entender essas propostas do Atlético. Lembrando, né, Breno, que pode ter as duas opções. Ele pode entrar, por exemplo, com um time um pouco mais ofensivo, colocando o Elias, colocando o Galdesani, tentar fazer uma pressão, é uma alternativa. Vamos supor que consiga fazer o gol. Foi assim contra o São Paulo. Quando o time estava um pouco dando espaço demais, ele colocou o Zé Wellison e conseguiu dar uma resolvida. Não são só 11 que jogam, né? Hoje ele tem peças que ele pode alterar bem a situação do jogo. Antes da gente ouvir aí o lateral Fábio Santos, tem uma dica para você que se preocupe em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Tchará volta ao time do Atlético no Clássico e o lateral Fábio Santos falou sobre o que muda no time do Atlético jogando Tchará ou jogando Tomás Andrade pela esquerda. O Tchará é um jogador mais de velocidade, profundidade, né? O Tomás ele gosta mais de jogar com a bola no pé. É um jogador um pouco mais cadenciado, de jogo curto, tabela curta. São jogadores totalmente diferentes, né? Cada um faz uma função diferente, mas são dois grandes jogadores. O Tomás, no meu modo de ver, fez uma grande partida na última segunda-feira, né? E o Tchará é um dos principais jogadores da nossa equipe. A gente está muito feliz com a volta dele. Pois é, Jota, e a gente vê, pela característica descrita do Fábio, o Tomás Andrade é um cara para cadenciar o jogo, é um cara para poder administrar a bola, posse de bola. O Tchará é um cara para poder agredir o time. Então o Atlético ganha muito com a entrada dele e a ofensividade. Até o próprio Ricardo Oliveira consegue ser mais ativado com a presença dele. Dá para mudar um pouco o patamar do que a gente vem vendo do Atlético aí nesses dois últimos jogos. Mas não tenha dúvida nenhuma. O Tchará é muito mais jogador do que o Tomás Andrade, né? Mais habilidoso, é um jogador que distribui melhor a jogada. O Fábio Santos falou, né? O famoso jogar com a bola no pé, várias vezes tem muito problema, né? Ele teve até mérito, né? Ele que fez o cruzamento pro gol do Leonardo Silva, no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele é um jogador habilidoso, mas ele é um jogador que prende muito o jogo. A gente viu, por exemplo, o jogo contra o Botafogo lá no Rio, que o Tchará fez uma arrancada espetacular pro gol do Casares. Então ele é um jogador que mescla técnica, velocidade, tem bom passe, né? Mesmo não tendo ido bem nos dois últimos jogos que ele fez antes de viajar com a seleção da Colômbia. E interessante, né? Reforçar, eu falei isso no primeiro bloco, ele não atuou na última partida, ele ficou só no banco, então ele fez o gol da vitória no primeiro amistoso da Colômbia e no segundo jogo ele nem entrou, que não deixa de ser bom pro Thiago Largue. Vai ter um jogador importante, um pouco mais descansado. Agora, Leandro, quando a gente fala em clássico, que a coisa tem uma mobilização maior, né? Os jogadores é diferente, né? Semana de clássico é diferente. Para você também era. O dia de clássico também. É, completamente diferente. Muda tudo. O centro de treinamento muda, a concentração é outra. Porque sabe da rivalidade, né? Sabe da zoação, sabe que é um jogo que você fica marcado no clube. E aí, quando você tem amigo do outro lado, você também liga pro cara e fala, às vezes eu perturbava, passava, ligava, falava, hoje o bicho vai pegar, não tem essa não, de amigo não. Mas eu ligava só pra zoar mesmo, eu chegava dentro de campo lá, cada um pro seu lado. Aí depois, se eu perdesse, eu não atendia não. Quando eu ganhava, eu ligava pra zoar. O clássico é bom também que o bicho aumenta, né? O bicho aumenta também, né? Aumenta, o bicho sempre é um bicho a mais, né? Quando a fase é boa, né? Vai lá, o presidente vai lá, toma aí. Aí chorava mais um pouquinho, ele... Não quer dizer que motivação o time do Atlético vai ter. Com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida, né? A gente tá falando do Tchará e parece que ele já tá aqui há bastante tempo, né? No Atlético, chegou bem, então isso é bom pro treinador também, que tem as opções. Bom, agora então vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação da torcida do Atlético.
Vamos lá, então, agora com a torcida atleticana. O Fabrício Costa comentou que o Galo precisa vencer o Cruzeiro no domingo. O Max comentou que espera que os jogadores do Galo joguem com raça e muita vontade para ganhar o Clássico. Não vai ter desculpas, só tem o Campeonato Brasileiro em disputa. Tem que entrar em campo como se fosse uma final de Copa do Mundo. O Ellerson, Galo vai ganhar o Clássico de 2-0. E agora uma pergunta vai para você, viu, Fred? O Marcelo Almeida quer saber de você se você não acha que o Elias tem que ser titular e que é a sua opinião sobre o jogador. Um abraço, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Eu gosto do Elias, desde que ele não jogue como volante. O Elias, eu bato nessa tecla aqui, gente, o Elias não é volante. Então, para ele jogar e ter o melhor desempenho, ele tem que ter 2 jogadores na retaguarda ali. Ele fez o gol contra o Atlético Paranaense, gol decisivo, o jogo estava empatado. Ele fez o gol quando ele estava exatamente um pouco mais para frente, né? Só que naquela ocasião ele não tinha alguém ali para resguardar, era só o Adilson, né? Então, acho que o time flui muito bem quando tem 2 volantes. Aí você pode, o Adilson é titular, pode colocar tanto o Zé Wellison quanto o Galdesani e fazer a bola chegar no Elias. Para isso, teria que tirar um outro jogador. O Luan, talvez. Mas, enfim, eu gosto do Elias desde que ele joga um pouquinho mais avançado, um pouco mais perto do gol. Conclui com muita tranquilidade, inclusive. Agora, Guilherme, outro ponto se levantar vai ser o segundo jogo do Atlético no Mineirão, porque o Atlético esse ano só jogou Campeonato Mineiro, a final no Mineirão. Fora isso, o time não jogou. Você acha que vai fazer alguma diferença de adaptação para os jogadores? O Fábio Santos até comentou isso na coletiva ontem, que realmente o time fica um tempo sem ir, então pode estranhar um pouquinho. Como é que você vê isso? Nada que uns 15 minutos, 20 minutos de jogo coloque o Atlético dentro, de fato, da partida. O Mineirão, por mais que o Atlético não jogue lá, é o mesmo estádio. O Atlético conhece o Mineirão, já foi campeão no novo Mineirão. Acredito que isso não é um fator preponderante que vai apontar, isso o Cruzeiro pode aproveitar para vencer o Atlético. Acho que não, isso é só um detalhe que rapidamente dentro da partida os jogadores já se assimilam ao local, ao estádio. Bom, nós vamos voltar falando no último bloco mais sobre esse grande clássico aí, vamos falar de Atlético e Cruzeiro, mas agora um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre esse clássico, Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.